Tropical Cast, a voz da medicina tropical. Bem-vindos a mais um episódio do Tropical Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Eu sou Tânia Chaves, médica infectologista, pesquisadora em saúde pública do Instituto Evandro Chagas, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará e do Centro Universitário do Pará, CESUPA. Depois de uma gestão marcada por diálogo, sensibilidade e compromisso com a ciência, chega a hora de olhar para o futuro, um futuro que passa pela inovação, pela ética e pela defesa na saúde dos trópicos. No episódio de hoje do Tropical Cast, recebemos o novo presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, o Dr. Gustavo Romero, que assume a liderança ao lado da professora Márcia Webb para o biênio 2026 e 2028. Vamos conversar sobre os desafios dessa nova etapa, o fortalecimento da pesquisa em doenças tropicais, o papel da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical diante das mudanças climáticas, a aproximação com as novas gerações e, claro, não podemos esquecer de discutir o MedTrop 2026, que já promete ser histórico. Com o senhor, Dr. Romero. Professora Tânia, é um enorme prazer conversar com você sobre o futuro da SBMT nos próximos 2 anos. Muito bem-vindo ao Tropical Cast. Para começarmos, fale sobre a sua experiência em assumir a presidência da SBMT. Gostaria muito de ouvi-lo. Tânia, a expectativa é muito alta. Temos certeza que haverá muito trabalho, mas também temos a certeza de que não faltará entusiasmo por parte da diretoria para conduzir a SBMT durante os próximos 2 anos. Certamente contamos com a colaboração dos sócios e das sócias para alcançar as metas que também serão construídas de forma coletiva. Dr. Gustavo, a SBMT tem uma história de mais de 63 anos defendendo a ciência e a saúde pública nos trópicos. Como o senhor pretende atualizar essa missão diante dos novos desafios, como as emergências climáticas, as desigualdades sociais e a desinformação? Eu diria que a SBMT tem uma experiência de sucesso se reinventando ao longo das suas 6 décadas de história, dentro do contexto que a realidade impunha. Você chama atenção para 3 fatores que são fundamentais hoje para qualquer análise que diga respeito à saúde da população nos trópicos. E além dos trópicos também, não é? Mas certamente as populações tropicais são muito mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, aos efeitos da desinformação e aos efeitos que o aprofundamento das desigualdades sociais tem causado sobre principalmente os mais vulneráveis. Nesse sentido, eu diria que não deve faltar força à Sociedade Brasileira de Medicina Tropical para contextualizar todas as suas ações, levando em consideração esses fatores e outros tantos que determinam muito frequentemente, socialmente, o aparecimento ou a piora do cenário da saúde para os agravos que tradicionalmente nos interessam, e que continuaremos lutando junto ao setor público para o aprimoramento das políticas e também para a devida priorização dos investimentos que devem ser feitos para que as populações alcancem melhores condições de saúde. Assim, a nossa proposta será de manter uma releitura constante da realidade, da nossa missão em contexto com essa realidade, para que as nossas ações se tornem cada vez mais efetivas. Dr. Gustavo, o senhor inicia sua gestão ao lado da professora Márcia Webb, com a missão de fortalecer um ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação em doenças tropicais. Que mudanças práticas podemos esperar nesse sentido da sua gestão, especialmente na relação entre a Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical, o Ministério da Saúde e as instituições de pesquisa? A pergunta fala em mudanças práticas e eu acredito que isso é um efeito do clamor popular que está pedindo que as instituições, sejam elas o próprio setor público ou organizações como a SBMT, que apoia o setor público frequentemente no aprimoramento da formulação das políticas públicas e também na formação de opinião, muitas vezes em relação aos temas que são mais críticos, que tudo isso que se faz se torne em resultados concretos para a saúde da população. No caso especificamente da SBMT, ela tem um estatuto que muito apropriadamente tem dois corpos, né, a diretoria em si e o conselho fiscal, ambos corpos são eleitos. Um é responsável pelo planejamento e a gestão da própria sociedade e responsável por mostrar resultados, e o conselho fiscal é responsável por apreciar esses resultados, avaliar esses resultados e discutir com a diretoria quais são os rumos que podem ser adotados para que as ações se tornem cada vez mais efetivas. Então, a nova diretoria terá um compromisso de aprimorar esse modelo de governança de tal forma que os nossos planos das nossas ações sejam devidamente escritos e documentados e sejam acompanhados por meio de um monitoramento um pouquinho mais profissional que nos permita trilhar um caminho cada vez mais avançado como uma sociedade que produz resultados efetivos. Por exemplo, nós temos veículos de divulgação, tanto para leigos quanto para a própria comunidade científica, e temos um trabalho aí gigantesco para aprimorá-los. A professora Rosália Torres, nesses últimos 2 anos, desenvolveu um belíssimo trabalho de se preocupar especificamente pelos processos de governança e nós, inspirados na gestão que ela levou com muita consistência, com muita respeitabilidade, com muita responsabilidade, aprimorar esses processos ainda mais e torná-los cada vez mais profissionais, cada vez mais produtivos, cada vez mais transparentes e cada vez mais responsáveis quanto à nossa capacidade de mostrar à sociedade o que nós fazemos de uma forma cada vez mais clara e cada vez mais comprometida dentro do escopo da nossa missão. Qual a importância de dialogar com as universidades e com as novas gerações e como fazer com que a medicina tropical se torne um tema de interesse e engajamento para estudantes e jovens pesquisadores? Conte para nós a sua expectativa sobre isso. A SBMT tem um compromisso, acho que ineludível, de se debruçar com as instituições de ensino de uma maneira, eu diria, mais sistemática para tentar resgatar aquele espírito tão necessário para que as novas gerações tenham a oportunidade de, pelo menos, conhecer e, se for melhor ainda, ficarem sensibilizadas com os grandes temas que ocupam a saúde nos trópicos. As nossas relações, né, com as universidades ou com os institutos de pesquisa são frequentemente levadas a cabo de uma maneira conveniente entre pesquisadores que são membros dessas instituições e as comunidades que se formam dentro dessas instituições. No entanto, eu acredito que carecemos de um plano específico, né, para definir quais são as nossas prioridades e quais são os nossos mecanismos de relacionamento que, em algum momento, devemos levar à prática com as instituições de ensino e formadoras de pessoas. Não, não faz sentido, no nosso entendimento, chegar muito tardiamente na formação das pessoas ou quando elas já estão formadas e querer motivá-las para os temas que são tão caros para a SBMT. Então, teremos um desafio, sim, de elaborar um plano de como nos relacionamos com as instituições de ensino
é onde se formam os profissionais que futuramente serão os sócios da SBMT, ou mesmo não sócios da SBMT, atuarão no campo que interessa a SBMT, para que tenhamos, como eu dizia na pergunta anterior, algum resultado prático em relação a esse enorme desafio. Essa próxima pergunta é muito interessante e passa pela comunicação com a população. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, como tornar a ciência mais inteligível para a população. E como combater o negacionismo. Que estratégias a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical pode adotar para aproximar a ciência das pessoas e fortalecer a confiança pública na pesquisa? Combater o negacionismo científico, Tânia, se tornou parte da missão principal das sociedades científicas, das sociedades profissionais, todos os que atuamos dentro do ambiente científico, como somos parte dessa comunidade e temos responsabilidade na divulgação do novo conhecimento que produzimos e também da tradução mais do que necessária para que a comunidade entenda o que nós estamos falando, as razões pelas quais estamos falando, de uma maneira clara, concisa, objetiva, que permita que a sociedade se torne um pouco mais resiliente ao ataque brutal nas mídias sociais contra a ciência. A SBMT tem veículos de divulgação que se destinam à população leiga. E eu acredito que nós precisamos, e já temos algum caminho percorrido nesse sentido, para promover um processo de avaliação para saber se o que estamos fazendo está tendo impacto suficiente, qual é esse impacto, se devemos modificar alguma coisa, mas tudo isso deve ser feito com a colaboração das sócias e sócios que vêm trabalhando nesse campo. Acho que é muito importante o trabalho que foi desenvolvido pela professora Rosália. Novamente menciono aqui a sua enorme preocupação nesse campo de divulgação de informação que seja inteligível para leigos. E eu acredito que o caminho já tem vários passos que foram dados nesse caminho e nós precisamos continuar aprimorando o processo, avaliando esse processo, mudando de rumo quando for preciso, mas isso com certeza vai nos ocupar nos próximos 2 anos de maneira muito ativa. O Medtrop 2026 será realizado em Brasília, no Planalto Central do Brasil, e promete uma visão integradora da saúde nos trópicos sob a ótica do sul global. O que essa perspectiva representa na prática? E que mensagem o senhor gostaria de deixar aos membros e apoiadores da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical nesse novo ciclo? Estamos muito entusiasmados com a ideia do Congresso de Medicina Tropical aqui em Brasília, em agosto de 2026. A ideia de integração, a ideia de uma releitura constante do que fazemos, do que pensamos, do que sentimos, do que produzimos aqui no Sul para a solução dos problemas que predominantemente afetam a população do Sul na região tropical, é também parte do que nós entendemos como uma obrigação mais do que oportuna no momento em que as relações geopolíticas estão demonstrando que o mundo não superou e ainda falta muito trabalho para que sejam superadas as relações coloniais que determinam a subalternidade do Sul em relação ao Norte global. Esse tema que se coloca e trazer a ideia de, pelo menos, enxergar claramente onde a subalternidade está produzindo danos à forma como temos de entender a realidade e de produzir
novo conhecimento e as motivações que temos para essa produção de novo conhecimento e aonde nós queremos chegar com isso, é um objetivo crucial para a nova diretoria da SBMT. Recebemos a dupla responsabilidade de presidir a sociedade e também presidir aqui o congresso aqui em Brasília de novo, vou me reportar à coletividade que assume a diretoria, a professora Márcia Well, professor Rodrigo Gugel, pesquisadores como Freire Santos, professora Giovanna Volpato, professor Cleuson Castro, que estão nos acompanhando nessa empreitada, e o qualificadíssimo Conselho Fiscal que também nos acompanha, que é conformado por 5 ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Então, o convite que fazemos para a comunidade de sócias e sócios, para toda a comunidade que frequenta o Congresso de Medicina Tropical, que foi um enorme sucesso em João Pessoa, que teve mais de 4.000 participantes no Congresso, para que prestigiem o Congresso aqui em Brasília e dizer que permanecemos em pé de luta, como sempre permanecemos, pela saúde da população, e agora, né, com uma leitura ou releitura de nós mesmos sob a ótica do Sul. Acreditamos que essa provocação para reflexão, como eu já disse, necessária, seja suficiente para começarmos a construir um novo caminho onde nos entendamos sem subalternidade, sem submissão a estruturas coloniais ou neocoloniais, ou como quisermos chamá-las, de uma maneira mais livre, mais soberana, mais justa, mais equânime, em prol da saúde da população. Dr. Gustavo Romero, muitíssimo obrigada pela sua participação no Tropicalcast. A Sociedade Brasileira de Medicina Tropical agradece a oportunidade e a sua disponibilidade por discutir e refletir sobre as expectativas da sua próxima gestão. E para você que está nos ouvindo, até o próximo episódio. Tropicalcast, a voz da medicina tropical.